Amém. Boa noite. Pessoal, quem que recebeu esse livro aqui do Gary? Quem não recebeu, pede o link pro pastor, que ele passa o link do Alan Taylor, e aí vocês recebem de graça esse livro, né? Os livros do Alan Taylor, do Gary, enfim. Esse livro é fantástico. A gente está fazendo essa série da Armadura de Deus através desse livro. E sem brincadeira, foi um dos melhores livros que eu li, né? A Amanda também estava falando disso, ela terminou antes de mim, ela falou assim, caramba, esse livro foi um dos melhores livros que eu já li. Ele é tão simples, prático, sabe? Ele é cheio dos versículos explicados. Eu gosto quando é assim, né? Quando é cheio da palavra de Deus. E aí ele vem explicando a palavra, vem explicando os versículos, não tem muita coisa humana, muita filosofia, nada disso. Ele pega o versículo e vai explicando, e é muito prático, muito bacana. Então, assim, gente, peço para o pastor, quem quiser emprestado, tá? Pode pegar. É excelente mesmo esse livro aqui. Recomendo vocês estarem pegando aqui e mergulhando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deu certo aí, Gabi? Não, né? Tinha feito os slides, mas não deu certo ali. A internet está... Bom, enfim. Quem lembra aí, mais ou menos, do que o pastor tem falado nos últimos domingos? Ele tem falado aí sobre a armadura de Deus, né? E aí tem alguns passos simples que o Gary ele coloca lá para a gente poder vestir a armadura de Deus. Ele até falou que quando a gente era, assim, mais novo na fé, né, e tinha aquelas questões de colocar a armadura de Deus, a gente tinha aquela questão, coloca o capacete de salvação, aí você vinha e colocava o capacete, pega o escudo, aí você pegava o escudo, pega o calçado, você colocava o calçado, né, a gente fazia muito isso na igreja e tal, quando a gente era criança também, mas como que verdadeiramente nós colocamos essa armadura? Como que a gente coloca isso, né? E aí o Gary ele é muito simples, né, lógico, ele vai colocando outras questões, mas você coloca o cinto da verdade quando você para de mentir, né? Você coloca a couraça da justiça quando você para de pecar, quando você entende que a graça é a sua força para vencer o pecado, que Deus te fez justiça de Deus, que Ele se fez pecado em nosso lugar, ou seja, nós recebemos de graça a justiça, o dom gratuito de Deus, né? Então nós calçamos o evangelho da preparação da paz, o evangelho da paz, quando nós andamos em paz. É coisa simples, mas ele vai explicando versículo a versículo. Quando nós depositamos a nossa confiança totalmente em Deus, né? Então nós paramos de nos preocupar e andamos em paz. Nós apagamos as flechas do inimigo quando nós usamos o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Ele deu esse exemplo lá quando Satanás foi tentar Jesus, né, lá no deserto, e Satanás lançando as suas flechas em Jesus, Jesus pegou a palavra, não, está escrito, está escrito, está escrito. Ele usou como um escudo, né? E aí você recebe o capacete da salvação quando você crê de todo o coração, quando você tira toda a dúvida do seu coração e crê completamente naquilo que Jesus fez por você. Então, são passos simples, lógico, no livro ele entra em como você faz isso, né? Por isso que eu estou recomendando, assim, pega esse livro, leia, muito bacana. Realmente, hoje eu chorei lendo esse livro, e assim, a gente pensa assim, cara, não é pequenininho assim, mas é muito forte, muito impactante. Ele fala o seu espírito ali, ele te dá a prática no seu espírito, para você caminhar, para você romper. Então vamos lá, Efésios 6, versículo 10 e 11 fala assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então quem aí está firme? Primeira coisa, um soldado tem que estar firme. Sabe, tem que estar firmado em Deus. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Você tem que estar firme. E todas essas armas que eu falei agora para vocês são armas de defesa, né? Eu não falei nenhuma arma de ataque. O pastor não falou nenhuma arma de ataque ainda até o momento. E hoje nós vamos ter a primeira arma de ataque, que é a espada do Espírito.
Hoje nós vamos falar da espada do Espírito. Então você se equipa com armas de defesa, pega o escudo, capacete, calçado, cinto, a couraça. Você se equipa ali, andando nessas práticas espirituais, deixando a velha carne, a velha natureza, andando na sua nova natureza no Espírito, naquilo que Jesus fez por você, e você recebe então a espada do Espírito. Né? Em Efésios 6,17 fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, você usa a espada do Espírito quando você está avançando. Nós não somos uma igreja que fica recuada, só se defendendo. Nós somos uma igreja que avança. Nós somos uma igreja que avança, que vai prosseguindo contra o inimigo, contra o império das trevas, para libertar os cativos. E Deus, Ele te deu duas armas, e uma delas hoje é a espada do Espírito que nós vamos falar. Então, todo soldado, você é um bom soldado de Cristo? Todo soldado tem uma missão, né? Ele não vai avançar de qualquer jeito, para qualquer lugar, ou de qualquer maneira, despreparado. Todo soldado tem uma missão. Lembra até daquele versículo que Paulo fala, se não me engano, para Timóteo, né? Combata como um bom soldado de Cristo. Combata, nós somos combatentes de Cristo. Nós precisamos combater como um bom soldado. Né? Então nós temos uma missão. Como é que nós vamos avançar nessa missão? Então, para entender como é que a gente vai avançar, primeiro a gente precisa entender qual que é a nossa missão, né? Qual que é a vontade de Deus, o que a gente precisa fazer para entender o propósito. E em Lucas 11, versículo 2, fala assim: e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós olhamos Jesus saindo do deserto, depois daquela tentação, né, depois que ele venceu Satanás ali, que ele humilhou Satanás, e ele avança no poder do Espírito Santo, ele começa a libertar os cativos, ele começa, a libertar os oprimidos pelo diabo, ele começa a expulsar demônios, a curar, ele começa a pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados, a todos que estavam perto dele, ele começa a anunciar o evangelho. Então Jesus começou a avançar. E nós olhamos para Jesus e nós enxergamos como é que ele fez isso. Ele falava assim: eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu tenho no meu coração, eu tenho como objetivo da minha vida que a vontade dos céus seja feita aqui na terra. Foi isso que ele nos ensinou, né? Para quando a gente vier orar, ele fala assim: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então nós precisamos ter esse mesmo desejo em nosso coração que Jesus tinha, essa vontade do Pai se revelando na terra, se manifestando na terra. E essa vontade ela vai se manifestar através de cada um de nós, da igreja, através de cada um de nós. Então nós avançamos quando andamos na vontade de Deus, usando a espada do Espírito, né? E como nós fazemos isso? Gary ele dividiu a espada do Espírito em 3 pontos. Ele fala o seguinte, que a espada do Espírito é pregar o evangelho, usar a palavra rema de Deus e colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Tá? Então, pregando o evangelho, usando a palavra rema de Deus e colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele fez essa distinção. Então, depois de vestidos com a armadura de Deus, além de não mais cair quando atacado pelo diabo, agora você também está pronto para seguir em frente na batalha e conquistar o território do inimigo. Então você está equipado, vestido aí da armadura de Deus. Agora você tem a espada do Espírito pronto para avançar, pronto para seguir adiante, amém? Então tá. Então beleza, mas qual que é a vontade de Deus? A vontade assim, tipo, que a gente pode começar, para a gente mergulhar assim, para a gente poder avançar. Qual que é a vontade de Deus? Lá em 2 Pedro 3,9 fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus tem essa vontade, Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender, todos venham crer no Evangelho. Essa é a vontade de Deus. Em João 3,16 fala isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a vontade de Deus.
Essa é a vontade do Pai, a vontade, sabe, aquela que todo mundo conhecida, manifestada, todo mundo entende isso. Deus quer que todos venham conhecer o Evangelho. Agora, como que Ele vai fazer isso? É através dos seus filhos, que anunciam o Evangelho, que andam com a espada do Espírito. A espada do Espírito é pregando o Evangelho, é avançando, anunciando, testemunhando o Evangelho. Olha só, em Filipenses capítulo 2, versículo 13 a 16, fala assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo está dizendo assim, ó, vocês são verdadeiros luzeiros, vocês resplandecem a luz nesse mundo, vocês anunciam, vocês são aqueles que estão nesse mundo perverso, mas vocês são luzes, são luzeiros, aqueles que, sabe, são um farol no meio das trevas. Vocês precisam ser essas luzes, pregando e anunciando o Evangelho. E aí, em 1 Pedro 3,15 fala assim: em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Então você tem que estar sempre pronto para explicar aquilo que está em você, aquilo que está no seu coração, essa esperança que você carrega, essa luz que você carrega. Você tem que sempre estar pronto para anunciar, para testemunhar. Você foi feito, filho de Deus, para testemunhar. Nem todo mundo vai ser aquele evangelista, aquele pregador, sabe, em grandes conferências, mas todo mundo foi chamado para testemunhar, para falar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, para falar as maravilhas de Deus, sabe, como você foi alcançado, como você foi amado. Todo mundo tem esse chamado. Você é um luzeiro, você é aquele que usa a espada do Espírito, e a espada do Espírito é pregar o Evangelho. Então você, às vezes nós não vamos ser chamados para estar com o microfone na mão em grandes conferências como evangelista, mas você foi feito para falar do amor de Deus. O amor de Deus que te alcançou. Você foi feito para usar a espada do Espírito. Você foi feito para jogar a semente, para regar a semente ali. Sabe, a principal maneira de usarmos a espada do Espírito é pregando o Evangelho a todos. É anunciando o Evangelho a todos. É através do Evangelho e do testemunho que arrancamos as pessoas das trevas. Então é através do Evangelho que nós avançamos. É através do Evangelho que nós, sabe, avançamos sobre o território do inimigo e tiramos as pessoas que estão cativas, as pessoas que estão presas. É através do Evangelho. É através do Evangelho que a palavra de Deus, sabe, o amor de Deus se manifesta na vida das pessoas. Somente do Evangelho. Então nós precisamos ser essas pessoas que entendem o nosso chamado, que entende que nós carregamos algo aqui, que é luz em meio às trevas. Nós somos resplandecentes como luzeiros. É o que Paulo fala. Os filhos de Deus são como luzeiros em meio às trevas. Em Marcos 8:38, fala assim, ó, se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é poder de Deus, é a espada do Espírito, é o poder de Deus, é o meio pela qual a salvação flui, e os libertos, sabe, os oprimidos são libertos. Nós fomos chamados para revelar a palavra de Deus, a palavra do amor de Deus. Lá, inclusive, o Gary, ele dá um exemplo de que, mesmo que você não veja os seus resultados, sabe, quando você semeia o Evangelho ali no coração da pessoa, você vai insistindo, vai falando do amor de Deus e você não está vendo o resultado, isso não é com você. Porque uns plantam, outros colhem, né? E ele dá o exemplo da vida dele, que ele tinha um amigo que por muito tempo, ele estava num dos piores momentos da vida dele, ele só queria saber de farra, ele era mulherengo e não sei o que, vivia bebendo. E aí ele fala que ele tinha um amigo lá que chegava nele, mesmo ele de ressaca,
E aí ele falava do amor de Deus pro Gary, ele falava do evangelho pro Gary. O Gary nem aí para isso, ele ficava meio que tentando entender, mas não entendia nada, sabe? Mas enfim, um amigo dele sempre insistia com ele, falava do evangelho com ele. E aí esse amigo, ele faleceu, e aí de repente Deus usa uma outra pessoa, né, para falar do evangelho, e aí a outra pessoa consegue trazer ele para o reino de Deus. E aí ele lembrou daquele primeiro, das palavras do primeiro, sabe? E aí ele pediu para Deus, ele está aí contigo, fala aí para ele que deu certo, que eu estou no teu reino, na sua casa agora. Então nós não precisamos pensar, tipo, não está tendo resultado, não está tendo efeito. Não, lança semente, você foi feito para lançar semente, para regar ali, deixar ali, sabe, jogar água ali, mas é Deus que colhe, Deus que vai fazer a busca, sabe? Você é responsável por anunciar, você é responsável por pregar o evangelho, por falar, por testemunhar, que as pessoas vejam o brilho do amor de Deus nos seus olhos, sabe, na sua vida. Eu lembro que eu estava também um tempo afastado, trabalhando ali na administração do Brasil Park Shopping. Eu lembro que naquele período foi um dos períodos piores da minha vida, acho que 2011. E eu lembro que eu recebi o evangelho, a gente estava na Copa lá, a Kellen, que era da Escola Ministerial, os meninos conhecem. Ela trabalhou lá um tempo lá comigo. E aí ela falou o evangelho lá para mim, ela me deu uma palavra profética. Cara, eu vi nos olhos dela assim, um amor de Deus tão forte, tão poderoso. E aí, tipo, eu falei, cara, é isso que eu procurei a minha vida toda. É isso que eu quero pra mim. E daquele dia em diante, através dela, eu conheci o Brenda, a Débora, e foi onde, assim, realmente o evangelho fez sentido, sabe? Onde as coisas fizeram sentido. Então, você é responsável por anunciar, por pregar, por plantar ali, sabe? Simplesmente flua no amor de Deus. Deixe que o Espírito Santo flua através de você. Amém? Então, a principal maneira de usarmos a espada do Espírito é quando pregamos o evangelho a todos, quando nós anunciamos, quando nós nos dispomos a ser luz, aonde quer que a gente esteja, pregando a palavra de Deus, testemunhando o amor de Deus. Então, quando nós fazemos isso, de fato, nós estamos usando a palavra. Nós estamos ali cortando a incredulidade, cortando todo o mal na vida daquela pessoa e avançando no reino de Deus. Amém? Outro ponto, segundo ponto, é que ele fala também a respeito de que a palavra ali, em Efésios 6,17, a espada do Espírito, que é a palavra, aquela palavra, se você for pegar aí, se você tiver um tradutor do original lá pro grego, aquela palavra lá não é logos, aquela palavra lá é rema. Aquela palavra é a palavra de Deus falada, não é aquela palavra escrita, né? Lembra que o pastor falou aqui alguns domingos atrás, que quando Jesus usou o escudo da fé, ele usou versículos, aquilo que estava escrito, né? Mas Jesus, ele ali estava usando o escudo da fé contra os dardos inflamados de Satanás ali contra ele. Aqui, nesse versículo, Paulo está dizendo o seguinte, rema, que é o rema de Deus. Então, a espada do Espírito, que é o rema de Deus, a palavra falada. Nós vemos esse padrão. Quando Jesus ele sai do deserto, que ele começa a anunciar o evangelho, quando ele encontra alguém enfermo, ou alguém precisando de uma cura, alguém precisando ser liberto, você não vê ele mais usando aquele mesmo padrão que ele usou contra Satanás. Ele declara, ele fala, seja liberto, seja curado. Sabe, ele está ouvindo aquilo que o Pai estava falando para ele. Era o rema de Deus. Então, olha só. Lá em Atos 10:38 fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós olhamos assim, em vários momentos, em vários textos do Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus, ele chegando nas pessoas, as pessoas precisando ali de uma palavra e ele declarando ordens, palavra rema, falando aquilo que o Pai estava falando para ele. Ele estava declarando libertação, declarando cura, dando uma ordem clara, objetiva. Vamos ver aqui, por exemplo, em Lucas 6, versículo 6 e o versículo 10. Vou pular um pouco a história para não ficar muita coisa. Fala assim: e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, Jesus ali. E havia ali um homem que tinha a mão direita ressecada. Aí no versículo 10, para a gente encurtar um pouco a história, fala assim: e olhando para todos em redor, disse: estende a tua mão.
E assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Ele recebeu cura naquele momento. Jesus simplesmente dando ordens. Em Lucas 13, de 11 a 13, fala a mesma coisa. É mais ou menos uma história parecida. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então nós olhamos assim vários momentos, Jesus chegando e curando, declarando, dando ordens, sabe, falando aquilo que estava, sabe, recebendo no seu espírito, declarando aquilo que o Pai estava querendo realizar na terra, que os céus venham para a terra, que a vontade dos céus, que o reino de Deus venha sobre a terra. E quando Jesus chegava, o reino de Deus chegava na vida daquela pessoa, então curas aconteciam, milagres aconteciam, libertação acontecia. E essa é a palavra rema que nós precisamos caminhar, que nós precisamos viver, sabe, agir, buscando esse rema de Deus, buscando essa direção de Deus, né? Jesus ali, ele estava declarando, sabe, toda a sua autoridade sobre aqueles enfermos, sobre aqueles oprimidos, sobre aqueles que precisavam de uma direção do alto, sabe, do Pai, de uma reconciliação, de um momento ali de libertação. Jesus estava ali, sabe, liberando a vontade, o rema de Deus. Então existia um padrão, né? Existe um padrão quando nós declaramos a palavra, o Logos, mas existe um outro momento onde nós devemos caminhar também, né? Que é declarando o rema de Deus, declarando aquilo que o Espírito Santo está liberando. Geralmente muito é falado isso no profético, né? As palavras proféticas, as palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, nós recebemos o rema de Deus, e aí nós anunciamos e liberamos o rema de Deus, né? E Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso mestre, é a nossa referência. Em 1 João 2,6 fala assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então nós devemos andar como ele andou, ele é a nossa referência. Se ele declarava libertação, declarava cura, nós também somos aqueles que declaram cura, que declaram libertação, sabe? Eu sou indignado, cara, quando tem pessoas possessas, vêm no culto e elas não são libertas. Não, nós estamos aqui para libertar, nós estamos aqui para curar, nós somos luzes, sabe? Nós somos aqueles que, se tem alguém com depressão, se tem alguém que precisa de receber algo no seu espírito, ele vai receber, porque nós estamos aqui justamente para liberar o rema, liberar a palavra de Deus. Nós precisamos ter isso em nosso coração. Pai, libere aquilo sobre mim, eu quero ter discernimento para entender o seu rema, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está liberando no Espírito. Eu quero ter discernimento para isso, para poder ser como Jesus foi nessa terra. Nós temos esse chamado. Se nós dizemos que estamos nele, também devemos andar como ele andou. Devemos andar como ele andou. Então é isso, nós precisamos. Se a palavra de Deus está dizendo o seguinte, cure os doentes, é para curar os doentes, não é para orar pelos doentes. Jesus falou várias vezes, cure. Olha só, em Mateus 10, versículos 7 e 8, fala assim: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus não está falando, você vai orar pelos enfermos, você, aquela pessoa possessa ali, você vai orar por ela. Não, ele está dizendo, expulse os demônios, cure. Jesus está liberando uma autoridade sobre nós, sabe? Ele está liberando na sua palavra autoridade sobre cada um dos seus filhos, daqueles que são nascidos de novo, daqueles que devem andar como ele andou. E nós precisamos, de fato, entender essa autoridade, sabe? Essa autoridade que nos foi dada. Em Lucas 9, versículo 2, ele fala assim: enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em Lucas 10, 9 fala a mesma coisa: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, se tem enfermidade, se tem algum problema ali, não é do reino de Deus. O reino de Deus é quando a cura chega, quando há liberdade, quando há libertação, sabe? Quando há um milagre, é porque o reino de Deus chegou. E nós precisamos ser esses que liberam o rema de Deus, a palavra de Deus manifesta. Nós precisamos liberar as ordens do Pai.
precisamos liberar aquilo que Deus nos capacitou, que Ele nos deu a autoridade de fazermos, que Ele nos deu essa capacidade de liberar as ordens, de curar, de ter esse entendimento muito forte, essa convicção muito forte. Não, peraí, chega de orar. Eu quero ver a coisa acontecendo agora. Eu quero ver isso acontecendo. O Theo Hayashi é um cara indignado, ele fala muito sobre isso. Deus nos deu ordens, sabe, tipo, de curar os enfermos. Então eu quero ver os milagres acontecendo. Se não está acontecendo, é algo aqui em mim que precisa ser removido. É algo em meu coração, não é com a palavra que é o problema, é algo em mim, é algo em minha mente, é algo que eu preciso cuidar, que eu preciso chegar diante de Deus para, Deus, me ajuda aqui. Resolve isso em mim, mas eu creio na sua palavra. O Senhor nos mandou curar, então eu vou liberar palavras de cura, vou liberar milagres e libertação. É isso que nós fazemos quando nós agimos com a espada do Espírito, quando nós liberamos o rema de Deus. Então Jesus não disse ore pelos doentes, Ele nos disse para curá-los. Não entendemos a espada do Espírito, nem a autoridade que recebemos, sabe, no nome de Jesus, quando simplesmente nós nos conformamos em orar. Sabe, nos conformamos em, nós fizemos a nossa parte, está tudo tranquilo, estou com consciência limpa. Sabe, não, nós precisamos realmente mergulhar nisso e buscar isso. Deus, é a tua palavra. Eu creio na sua palavra, eu quero ver a cura acontecendo agora. Eu creio que tu és poderoso para fazer. Eu creio que tu és maravilhoso, forte, príncipe da paz. Eu creio que tu és poderoso para realizar toda boa obra. Então nós vamos ver isso. Nós como igreja precisamos buscar isso. Buscar a cura, não simplesmente a oração por orar. Não, é cura. Vamos curar os doentes. Vamos libertar os oprimidos. Vamos anunciar os evangelhos. Vamos andar na autoridade que Jesus nos deu. A espada do Espírito. Amém? Em Em Hebreus 4:12, indo para o terceiro ponto, que é colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Em Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós precisamos colocar essa palavra de Deus em primeiro lugar em nosso coração, em nossa vida. A palavra que vai discernir, sabe, que vai ali separar intenções do Espírito na sua vida e da alma. Aquilo que é da sua alma e aquilo que é do Espírito. É a palavra de Deus que é viva e eficaz para fazer isso. Então nós precisamos nos apegar a essa palavra, buscar essa palavra com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e viver naquilo que Deus já liberou sobre nós. Vocês lembram lá na história de Moisés, Caleb, Josué, os espias? Vocês lembram que Josué e Caleb subiu com mais 10 espias para ver a terra? E lá eles foram ver a terra, eles viram coisas maravilhosas, cachos de uva, o deleite lá, tudo aquela terra maravilhosa, mas os espias também viram, eles viram os gigantes, eles viram os inimigos. E aí eles chegaram com 2 relatórios, né? Josué e Caleb chegou com um relatório e os outros 10 chegou com outro. Olha, nós vamos ser esmagados, nós vamos ser destruídos, tem gigante na terra, mas nós vamos ser consumidos, enfim. E Josué e Caleb, ele por sua vez, ele falou assim: não, Deus nos deu essa terra. Deus falou que ia nos dar essa terra, e ele permaneceu naquilo que Deus tinha falado. Existem 2 relatórios, existem 2 palavras sobre a sua vida. Caramba, vamos ficar com aquilo que Deus falou, vamos desapegar aquilo que Deus já disse, aquilo que Deus já falou sobre mim, já liberou sobre mim, aquilo que a sua palavra já tem escrita sobre mim, aquilo que Jesus já fez sobre mim, por mim. Então nós precisamos nos agarrar a essas palavras de Deus, né? O Caleb ali, ele representa o seu espírito, é uma sombra do seu espírito, aquele que confiou na palavra de Deus. Os 10 espias é uma sombra da sua alma, aquele que tenta te levar para aquilo que você está vendo. Eu estou vendo gigantes, eu estou vendo problemas, eu estou vendo que a circunstância não está clara, estou vendo que a circunstância está contrária. É a sua alma ali falando. E Caleb é aquele que não, Deus falou que vai dar certo. É aquele que enxerga pela fé,
É aquele que se move pela fé e não pelo que está vendo. É aquele que caminha pela palavra de Deus, por aquilo que Deus já liberou. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos ser como Caleb. Sabe, que o nosso espírito seja como Caleb. Aquele que não olha para a circunstância natural, mas aquele que confia na voz de Deus, que confia naquilo que Deus já liberou, na palavra de Deus, naquilo que Ele liberou por nós. Então, em Hebreus 3:15 a 19, ele fala do que aconteceu ali no deserto. Ele fala que por causa da sua incredulidade, da incredulidade daquele povo, né, por terem confiado nos espias, eles perderam a oportunidade de entrar na terra. Nós perdemos muitas oportunidades de vermos os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas, porque nós deixamos a nossa alma, sabe, o nosso velho homem ficar falando, e nós confiamos mais naquilo que a gente está vendo do que na palavra de Deus. Nós nos movemos mais pelo aquilo que nós estamos vendo ali do que pela fé. E isso é um grande problema, né? Em 2 Coríntios 5:7 fala isso, que nós somos o povo que vive por fé e não pelo que vemos. Nos movemos por fé e não pelo que vemos. Então nós precisamos caminhar pela palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Em Filipenses 4, versículo 8 e 9 fala assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. É uma ordem de Paulo. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Nós deixamos muita coisa, a nossa mente é um problema seríssimo. A gente deixa muita coisa ocupar a nossa mente, a gente viaja em coisas assim que... A gente cria coisas que é absurdo, não está acontecendo, mas a nossa mente, ela deixa, sabe? A gente deixa muita coisa, muita história acontecer em nossa mente, que está totalmente fora da realidade. E a gente deixa isso acontecer. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele está dando uma ordem, que isso ocupe o pensamento de vocês. Cuidado com aquilo que está ocupando o pensamento de vocês, a mente de vocês. Então, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, olha só, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é louvável, que isso ocupe a sua mente. E aí, então, o Deus da paz estará com vocês. É o que nós precisamos vigiar, a nossa mente, para que a nossa mente, o nosso coração esteja recebendo a palavra de Deus, mergulhando na palavra de Deus, buscando aquilo que Deus está liberando sobre nós. Lembra daquela palavra da Priscila Lacerda aqui? Ela falou que o nosso coração precisa ser cheio de boas palavras. De boas palavras, nós precisamos meditar em boas palavras, mergulhar em boas palavras, viver isso, alimentar a nossa fé. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós aprendemos a renovar a nossa mente. Lá em Romanos 12:2 fala isso. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Amém. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu deixo, sabe, Deus transformar minha mente, renovar minha mente, para que então eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preciso renovar sempre a minha mente na palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus encha a minha mente por completo, né? Encha a minha vida por completo. E que Ele molde os meus passos, que Ele me direcione, que a palavra de Deus me direcione. Nesse livro aqui também, o Gary ele conta uma história, né, de que como Deus ele falou, né, ele liberou, ele recebeu uma palavra rema de Deus, que ele tinha algo no seu coração, algo na sua mente que era errado. Ele achava que para ser servo de Deus, para ser um filho de Deus, um cristão, ele tinha que ser pobre, sabe? Ele teve esse ensino quando ele era mais novo, e ele tinha que ser pobre, ele tinha que ser miserável e tudo mais. E aí ele recebeu do Espírito Santo uma palavra rema, revelada mesmo, de que ele precisava escolher 3 versículos sobre prosperidade, e ele precisava orar sobre esses versículos por 4 horas, alguns dias lá que ele recebeu essa direção. Então ele pegou, separou uns versículos, e ele começou a ler aqueles versículos, sabe, a buscar ali aqueles versículos, aquela palavra.
Ele começou a trazer para sua mente, renovando sua mente, até que aquele ensino errado, aquele pensamento errado fosse anulado e ele vivesse aquilo que Deus tem para ele. Tanto é que uma das coisas que Deus falou para ele foi: Gary, eu vou sustentar a sua vida, a sua família, o seu ministério. Você não vai vender nenhum livro, você vai dar sempre os seus livros, você vai sempre os seus cursos vão ser gratuitos, e é isso que ele faz até hoje. Os livros dele são gratuitos, está até escrito aqui, a distribuição gratuita, né? Os ensinos dele são gratuitos, e ele recebeu isso de Deus, dele falando assim: Gary, eu vou sustentar vocês. Você não vai pedir nada, você não vai pedir oferta nem nada, eu vou suprir vocês. E Deus teve que colocar isso no coração dele, renovar a mente dele através da palavra de Deus. Ele escolheu lá os versículos, ele começou a orar e meditar 4 horas por dia, aqueles mesmos versículos, até que isso transformasse a mente dele. E é o exercício que nós precisamos fazer em todas as áreas da nossa vida, sabe? Se tem alguma coisa ali que você ainda precisa melhorar, a sua identidade, sabe? Sabendo que você é filho de Deus, na questão financeira, questão psicológica, sabe? Tudo aquilo, volte para a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, deixe a palavra de Deus renovar a sua mente, deixe a palavra de Deus te transformar, te lavar, para que você realmente caminhe naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus colocou em você. Então, 3 pontos que Gary faz aqui, né? Ele coloca aqui: pregue o evangelho, para você usar a palavra de Deus, a palavra do Espírito pregue o evangelho. Deus está com você e Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, sabe? Simplesmente se você se colocar à disposição, sabe? De ser como uma testemunha de Cristo. Pregue o evangelho, use a palavra rema de Deus, use a autoridade de Deus, daquilo que Deus fez por você, daquilo que Deus já liberou para você, sabe? Seja ousado mesmo, seja ousado, sabe? Libere cura, creia, sabe? Libere libertação. Aonde quer que você chega, você é luz. Você é luz de Cristo para aquele lugar. Você é luz de Cristo para a sua família, para os seus amigos. Onde quer que você esteja, você é luz de Cristo. Então pregue o evangelho, use a palavra rema de Deus, libere ordens do céu e coloque a palavra de Deus em primeiro lugar em qualquer situação. Deus liberou uma palavra, eu vou ficar com essa palavra, eu vou ficar nisso. Eu não vou mais olhar pelos olhos da alma, sabe, pelo velho homem. Eu quero caminhar de acordo com aquilo que Deus está falando no meu espírito. Eu quero caminhar por fé. Eu quero caminhar por aquilo que eu estou recebendo do meu Pai. Para a gente finalizar, eu quero usar aqui a palavra do Gary, que ele fala assim: use a espada do Espírito, a palavra de Deus, para dividir a sua alma do seu espírito. Em qualquer área onde você encontrar a sua alma na incredulidade, force a sua alma a pensar na palavra de Deus, a dizer a palavra de Deus. E um dia simplesmente você estará andando pela fé na palavra de Deus e não por aquilo que você está vendo. Amém? Então, force. Ele fala isso: force. Batalhe com a sua alma. Force a sua alma a entender que você tem uma palavra no seu espírito. E é por essa palavra no seu espírito, pela palavra de Deus, por a palavra que vocês têm recebido, pela palavra que tem te alimentado, é essa palavra que você vai se mover. É por essa palavra que você tem que caminhar, é por essa palavra que você tem que lutar, pela palavra de Deus. Amém? Se mova por fé e não por aquilo que você está vendo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Domingo que vem a gente finaliza essa série, A Última Arma. Tem mais uma ainda. E mais uma vez eu deixo aqui, quem quiser pegar o livrinho aqui rapidinho, 1 hora, acho que você lê isso aqui. Vale muito a pena, é muito transformador, edificador. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Feche seus olhos, vamos adorar a Deus. Vamos pedir por esse rema, vamos pedir por essa direção do Espírito. Eu quero que enquanto a adoração estiver acontecendo, eu quero que você busque isso de Deus. Busque isso do Pai. Um propósito busque eterno. esses pensamentos do alto. Busque a direção de Deus. Não há razão para existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão.
um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua beleza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Irei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Quero ver, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história, minha vida, na tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, na tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, na tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Sim, Pai, nós pedimos que o Senhor nos envolva em sua história. Que o Senhor nos envolva em sua história, Pai. Que o Senhor nos envolva em tudo aquilo que o Senhor quer realizar, Deus. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Nós queremos nos mover pela sua palavra. Nós queremos nos mover pelo seu rema, Deus. Por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nossas vidas. Nós sejamos obedientes à tua palavra. Em nome de Jesus. Tudo que eu fizer,
Nos envolva em sua história, Pai. Nos envolva em tudo aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Em nome de Jesus. Seja claro em nosso espírito. Seja claro em nossos corações a tua vontade. Que seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Nos envolva em sua história. Nos envolva, Deus, em tua missão, Deus. Em nome de Jesus. Que a tua palavra seja o nosso destino. Seja a nossa direção. Seja o nosso farol. Que a tua palavra, Espírito Santo, venha nos direcionar. Venha direcionar essa igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós venhamos caminhar armados pela palavra do Espírito. Em nome de Jesus, pela espada do Espírito Santo. Que nós venhamos avançar, curando os enfermos, libertando os cativos. Em nome de Jesus, que nós venhamos avançar, pregando o Evangelho da paz, pregando o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, nos usa. Nos usa, Pai. Estamos aqui disponíveis, querendo te servir de coração. Nos usa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desperta a tua igreja a obedecer. Desperta a tua igreja a andar naquilo que o Senhor já liberou sobre nós, na autoridade que está em Cristo Jesus. Libera, Deus. Nos acorde para isso. Nos acorde para isso. Nos acorde para isso, nos levante para isso, para caminhar de maneira, Senhor, que te agrada, da maneira que faz com que as trevas venham tremer, das trevas venham recuar, em nome de Jesus. A igreja de Deus avançando para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do teu nome. A igreja que avança, a igreja que caminha, a igreja que liberta, a igreja que cura, em nome de Jesus. Nos dê ousadia no Espírito, nos dê ousadia dos céus, para irmos, para avançarmos, em nome de Jesus, e para trilharmos uma vida contigo, permanecendo em Ti, vivendo como o Senhor viveu nessa terra. Em nome de Jesus é o que nós queremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Quem aí agora vai pegar a espada do Espírito aí e vai sair? Eu vou avançar, eu vou levar o Evangelho, eu vou viver de acordo com a palavra de Deus, eu vou viver por fé, eu quero caminhar, eu quero avançar como uma testemunha de Cristo, uma testemunha viva de Cristo. Eu vou testemunhar, eu vou falar, eu quero ser, sabe, um reflexo do amor de Deus para os meus amigos, para a minha família, onde quer que eu esteja, sabe, eu libero isso sobre nós, Pai, nós precisamos viver isso como igreja, evangelizar, falar do Teu amor, Deus, nós liberamos isso sobre este lugar, sobre essa casa, em nome de Jesus, o amor vai fluir através dos nossos corações, o Teu amor, o Teu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, vai fluir através de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém? Nós estaremos aqui domingo que vem então, para finalizarmos essa série, não perca a parte final, tenho certeza que você vai sair daqui, sabe, forte no Espírito, poderoso no Espírito, para avançar, para levar o reino de Deus onde quer que você esteja, amém? Amém? Então tenha uma semana abençoada, uma semana assim cheia do favor de Deus sobre a sua vida, cheia da glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus, amém.